Eu sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Então, olá Catarina. Olá, Andreia. Hoje temos aqui uma convidada especial, não é, Andreia? É verdade, temos uma convidada muito especial, que foi logo das minhas primeiras ideias para trazer aqui este nosso espaço de Pod Mais Amor, porque acho que é uma pessoa com quem eu sinto muito amor e tenho uma experiência de amor na relação com ela. E olha, hoje trazemos aqui este nosso podcast a Maria Fernandes, que é a minha professora de dança e que é a criadora da Confidence, que é um espaço de empoderamento feminino através da dança. Então vamos falar aqui de muita coisa boa. Vamos falar de empoderamento feminino, de energia feminina, energia masculina. Vamos falar de dança, sensualidade e se calhar de outras coisas que ainda vamos descobrir pelo caminho. Olá Maria, bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite também, é uma honra estar aqui e fazer parte também do início deste vosso podcast tão bonito. Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada eu. Então, olha, queres abrir, queres iniciar aqui as perguntas? Sim, A posso conversa. começar. Pronto, vocês já se conhecem, não é? Noutras Outras vertentes, danças. noutras danças. Eu estou aqui, pronto, conheço a Maria também pelas partilhas que a Andreia também vai fazendo, e fui acompanhando também a tua página, assim logo a primeira questão que me surgiu quando falamos em ter aqui connosco é um bocadinho também perceber como é que apareceu em ti este gosto pela dança, como é que despertou esta arte na tua vida? Então, olha, eu sinto que tanto para a parte mais da dança como para a parte da espiritualidade não houve propriamente um momento em que apareceu. Eu sinto que são coisas que sempre estiveram comigo. E desde que eu me lembro que a dança sempre fez parte da minha vida. Então eu comecei a dançar quando tinha 2 anos, a minha mãe pôs-me no balé, comecei a fazer aulas de balé, depois quando já estava mais crescida, comecei a fazer aulas também de dança jazz, que na altura estava muito na moda. E assim de forma mais prática, o meu percurso nesta vida com a dança começou aqui. Mas este dom da dança, esta conexão com a dança e com o movimento é algo que vem comigo também já de outras vidas. E pronto, e foi assim, a minha mãe pôs-me a dançar quando eu era mais pequena, depois tive ali uns anos em que interrompi, porque os meus pais são divorciados, eu fui viver para a casa do meu pai e ele achou que não era uma atividade assim tão importante, que eu não precisava de ir dançar e também não dava muito jeito por causa dos horários. Então tive ali uma altura no início da minha adolescência que eu deixei de dançar, até depois voltar a dançar ao regressar para a casa da minha mãe. Por volta do 9º ano, ou no 10º ano, foi quando eu voltei a dançar. E mesmo durante esse tempo em que não dancei, a dança nunca saiu de mim. Embora, na verdade, eu não me lembro assim muito de momentos de grandes danças no meu quarto, mas esta energia da flexibilidade, da fluidez que a dança representa, sempre esteve muito presente em mim e não apenas sobre a forma de uma dança do corpo. Então eu lembro-me eu ia assistir a algumas aulas, tinha uma amiga minha que dançava hip-hop numa escola, então eu ia assistir às aulas dela de hip-hop, como eu não podia fazer as aulas.
E depois, na altura do secundário, voltei assim mais em força, também com a dança jazz. E no momento de escolher o que é que eu queria fazer profissionalmente, não é? O que é que eu queria seguir na altura da faculdade, eu achava que ia ser médica veterinária, mas depois a vida trocou-me assim as voltas e foi mesmo, nem sei, sabes, foi assim por um triz, eu não tive a nota que eu precisava lá no exame e depois não queria repetir o exame e depois tinha um amigo mais velho que me perguntou, mas o que é que tu gostavas mesmo de fazer assim se não houvesse limites? E eu queria ser bailarina. E ele disse, então mas porquê é que não fazes isso? E é engraçado que realmente eu nunca tinha pensado nisso. E quando ele fez aquela pergunta, eu pensei, realmente, porquê é que eu não faço isto? Porque na altura, como eu era tão novinha, não é? Tinha para aí 16 anos, ou 17, foi a altura quando eu entrei para a faculdade, com 17 anos, nem sequer vieram aqueles condicionamentos ainda todos do adulto, não é? Da sociedade, de ai, achas que tu consegues, ai, é muito tarde, ai, não sei o quê. Eu realmente nunca tinha pensado nisso, porque achava que sim, realmente tinha estado afastada da dança durante algum tempo, mas quando a ideia me foi apresentada, aquilo não foi descabido, fez sentido para mim, até porque condizia com, de certa forma, os meus valores e a minha personalidade e aquilo que eu acreditava, porque sempre fui muito sonhadora, então sempre acreditei que nós devemos seguir os nossos sonhos, que não há limites, que somos capazes, que se sentimos é para ir. Então, pronto, assim fui. Comecei depois a pesquisar o que faculdades é que existiam em Portugal, o que é que eu precisava para poder entrar e começou assim o meu caminho profissional na dança. Fiz então a minha licenciatura, depois estudei lá fora também, estudei em Espanha, no Conservatório Superior de Dança em Málaga, estudei também num conservatório de dança assim mais clássica na Polónia, em Cracóvia, onde fiz também depois um estágio como professora e preparadora física de bailarinos, etc. E ao regressar depois para Portugal, comecei a dar aulas, maioritariamente de balé e maioritariamente a crianças, e a fazer alguns trabalhos tanto mais de palco, tipo musicais e espetáculos e assim, como outros trabalhos mais corporate. Existem algumas empresas que são tipo agências de bailarinos que criam eventos com espetáculos e com bailarinos e com dança. Então eu fazia assim alguns eventos corporate para várias marcas através dessa empresa. E isto foi a minha vida profissional assim durante alguns anos, até que chegou um momento em que eu comecei a ter mesmo mais a consciência que não me integrava ou que não me encaixava e que nem gostava desse meio, mais até a parte dos eventos corporate, porque era tudo muito fast food, ou seja, era muito comercial, vamos fazer uma cerimónia qualquer, uma gala que vai haver desta empresa e querem montar um espetáculo. E muitas vezes eram espetáculos que nós montávamos em cima do joelho, porque a empresa também não tinha muitas possibilidades para pagar muitos dias de ensaio, então era tudo muito rápido, tudo muito reciclado, coreografias que já existiam, havia muito pouco espaço para fluir, havia muito pouco espaço para a arte. Não te identificaste com esse caminho? Não, nem também lá está, com os métodos, as formas de trabalhar com essa parte mais humana, que às vezes não era assim tão humana. E foi aí que eu deixei também de fazer esses trabalhos, quando entrei para o musical do Filipe La Féria, que aqui em Portugal é assim, digamos que o topo da carreira de um bailarino, dependendo do tipo de bailarino que tu és, mas que para mim sim, porque eu não iria dançar para a Companhia Nacional de Bailado. Então, dentro das coisas que eu gostaria de fazer, foi assim, digamos, o topo da minha carreira, e foi algo que me deixou muito feliz e foi uma experiência muito positiva, mas também dura.
não fisicamente, mas emocionalmente, e que me fez repensar as minhas perspectivas de futuro. Eu também já tinha estado, antes de estar no La, não, depois de estar no La Féria, comecei a fazer também espetáculos assim, mais de cabaré, no Casino da Figueira, com umas produtoras que eu gostava muito de trabalhar, 2 mulheres, e isto também expandiu um pouco a minha visão de, porque até agora, todos estes outros trabalhos mais corporate que eu fazia eram para homens e maioritariamente com homens a liderar. E os espetáculos no Casino, não, eram com mulheres, elas produziam, elas coreografavam, e em vez de serem as nossas críticas, elas eram as nossas cheerleaders. Então elas viam em ti o teu melhor e ajudavam-te a usar isso em palco. E foram elas que me encorajaram também a ir a Paris fazer a audição do Crazy Horse, que é assim o meu cabaré de referência. Duas coisinhas aqui que vou contar da tua história maravilhosa. Primeiro, a importância de termos pessoas na nossa vida que nos permitam explorar e experimentar Sim. quem somos. A pergunta do teu amigo maravilhosa lá atrás, que é: se não houvesse limites, o que é que tu gostavas de ser e fazer? Sim. E essa pergunta mudou o rumo da tua vida, não é? Mudou o rumo de como, o que é que querias fazer profissionalmente, acho isso maravilhoso. E depois estas 2 mulheres, aqui mais tarde, também rodearam-te de uma experiência profissional e proporcionaram-te uma mudança de perspectiva da tua experiência profissional que mais uma vez te ajudou a ressignificar a forma como fazias o que estavas a fazer. Sim. E super importante ter isso. E agora ias entrar num assunto que eu adorava trazer para aqui, que é essa tal liderança no masculino, no feminino, e as diferenças a que nós estamos a ser liderados, digamos assim, sentimos de diferente entre uma e outra. Não é? Então sim, estas 2 mulheres foram muito importantes para mim, neste sentido, porque elas mostraram também outro tipo de liderança, e eu vi como esse tipo de liderança potenciou muito o meu trabalho, não é? E dos meus colegas. Como é que então, tu te sentias, não é? Como é que tu te sentias e como sendo eu me orientada? como eu me via enquanto artista, Uhum. porque nos outros espaços onde eu tinha estado, obviamente eu só estava lá porque eu era boa, porque se não fosse não estava, mas não havia nunca este reforço positivo das tuas capacidades ou das tuas... Era raro. Havia muito mais as críticas de falhaste neste pormenor, falhaste naquele pormenor, e de uma forma que para mim, porque tenho uma personalidade extremamente sensível, era um pouco agressiva e que me colocava então no desconforto e na insuficiência. E eu lembro-me de mudar este pensamento durante muito tempo eu senti, sempre que partilhava o palco com outros artistas, eu sentia tipo, eu estou a partilhar o palco com grandes artistas, porque uma grande parte das pessoas eram mais velhas, outros eram tipo russos que tinham tido aquela formação incrível de balé e tudo e mais alguma coisa lá fora. Eu estava também mais no início da minha carreira e outras eram bailarinas que já eram mais velhas ou que já tinham filhos ou que tinham outra experiência ou outra formação diferente, ou seja, uma formação mais... mais clássica, não é? Sim, ou seja, não é que eu não tenha tido essa formação, mas que tiveram um percurso diferente, pronto. E então eu sentia sempre que eu era a pior, entre aspas, pronto, do género... Que eles eram sempre superiores a mim. E até depois na dinâmica dos ensaios e não sei o quê, e que muitas vezes nós fazíamos trabalho de pares, mais entre homem e mulher, coisas de os lifts, que é tipo levantar no ar e assim, umas coisas um bocadinho mais acrobáticas. E eu estava sempre na posição de, ai meu Deus, e agora não vou saber fazer isto, e agora tipo, ai desculpa se eu te magoei, ai desculpa se não sei o quê. E depois esta perspectiva mudou um pouco quando eu
e acho que foi mesmo nessa altura dos espetáculos do Casino com estas produtoras, que eu estava na mesma a partilhar o palco com grandes bailarinos. E um deles, ele já tinha dançado com a Liza Minnelli, também já é mais velho, e então eu lembro-me de pensar, bolas, então eu achava que era a pior, mas eu sou, ou seja, eu não percorri esta estrada, uma estrada tão longa quanto a deles, mas eu estou aqui no mesmo sítio, a partilhar o palco com eles, e sou a mais nova, e sou a mais inexperiente, e sou a com menos formação, era o que eu sentia, não é? Mas lá está, a formação era diferente, se calhar eles também não tinham estado na faculdade, nem estado lá fora, mas fizeram 10 anos de um conservatório de balé na Rússia. E então isto mudou a minha perspectiva para perceber que nós não podemos comparar o nosso percurso com o de ninguém. E achas que desculpa Maria, achas que essa perspectiva mudou pela forma como estavas a ser conduzida na altura, é isso? Eu acho que foi mais porque não era uma condução muito ativa. Uhum. Eu acho que era mais o feedback, porque elas sempre deram muito espaço para nós fazermos a nossa cena. A diferença era só o feedback, é tipo, tu estavas a fazer uma coisa, a experimentar pela primeira vez e sentias, se calhar isto não está bem. Elas diziam, uau, incrível, estás linda, mas olha, faz mais assim, faz mais assado, experimenta assim, experimenta assado. E então acho que foi mesmo o feedback e o ambiente familiar e de acolhimento em vez de crítica, portanto a passagem de um ambiente de trabalho masculino para um ambiente de trabalho feminino, que só pelo facto de te fazer relaxar e estar conectada com a tua essência e não estares a vibrar no medo, te faz abrir estas portinhas aqui para veres coisas que antes não vias. Portanto, às vezes aquilo que nós precisamos mesmo não é necessariamente alguém para nos guiar, tipo dar-nos a mão e dizer, olha, anda por aqui. Às vezes sim, mas às vezes nem sequer é preciso isso. É só alguém que te abra uma porta e diga, olha aqui este espaço, Claro. Podes usar este espaço, explora, tens aqui esta base, tens um espaço onde tu podes, por exemplo, pela primeira vez, falar, tu podes dar uma sugestão, tu podes dar uma opinião, tu podes dizer que estás a ter uma dificuldade, tu podes perguntar, ter uma dúvida e perguntar como é aquele movimento que eu não estou a conseguir fazer, podes dizer isto, eu não estou a conseguir fazer, eu tenho dúvidas, eu tenho uma sugestão, eu gostava de dizer uma coisa. E antes não havia espaço para isso, e não havia mesmo. Lia, estás a falar e o que eu sinto deste lado é um bocadinho que as grandes diferenças, e eu também experienciei isso em ambientes que independentemente de serem conduzidos por homens ou por mulheres, mas em que havia uma energia mais masculina na empresa, era uma cultura de mais competição, de provar o teu valor, de provar que mereces o teu lugar, e nesse lugar de competição, de provar o teu valor, de provar que mereces estar ali, é um ambiente de mata ou morre, não é? Tipo, de eliminatória quase, tipo, vamos ver quem é o melhor e se não fores o melhor, a partir do segundo lugar são todos péssimos, porque só há um primeiro lugar. Sim. E por oposição, o outro contexto é um contexto onde, porque pertences, porque fazes parte, há um lugar de igual valor. Que não anula uma hierarquia, ou seja, não anula o facto de haver duas pessoas responsáveis pelo espetáculo e por o conduzir e montar, mas que é quase uma liderança circular em que toda a gente tem lugar, toda a gente tem voz e toda a gente é permitido colaborar. Então é quase trocar a competição pela colaboração. Trocar o tens que provar o teu valor pelo igual valor. Já toda a gente aqui tem valor, senão não estava aqui, e estamos aqui para aprender e partilhar esta experiência uns com os outros. E eu acho que, às vezes, estamos a sentir péssimas connosco, seja em que ambiente isso for, seja um ambiente de convívio familiar, seja empresarial, seja em espaços de relações, ou o que for. E antes de nos perguntarmos se há algo de errado connosco, uma boa pergunta a trazer para aqui também é se não há algo de errado com o ambiente onde estamos e com as pessoas que fazem parte dele.
Porque Isso não é um ambiente desadequado para nós, não é? sim, não é um Porque às ambiente vezes, que está a poder sentir assim também. sim, porque às vezes o ambiente até pode não ser certo ou errado, porque pode ser certo para algumas pessoas, mas Sim, não ser certo para nós naquele momento. Sim, sim, e foi isso que eu comecei a sentir, e especialmente depois de fazer estes espetáculos ali no casino, que contrastou muito também com a minha experiência, com as minhas experiências Anterior. anteriores e com a minha experiência no La Féria. Um, Depois disso, é como se já não houvesse como andar para trás, estão a ver? Ou seja, eu tentei dar aquele salto para ir para Paris, foi uma fala um experiência pouco do que é o incrível. Crazy Horse, para quem nunca ouviu falar, para quem não conhece o universo da dança, quem é assim um bocadinho mais inexperiente neste mundo, o que é isso, o Crazy Horse, e o que é que ele representa para ti? Sim. Então, o Crazy Horse é um dos cabarés mais famosos e icónicos do mundo, mas que não é um cabaré assim tradicional, como por exemplo o Moulin Rouge, que tem ali aquelas referências mais tradicionais que nós conhecemos do cabaré, como o cancan, as plumas, os leques, as cartolas, pronto. As cadeiras. As cadeiras. É um cabaré muito poético, onde só dançam mulheres. Bem, tem um número com um homem, mas é um número cômico. E então, no fundo, é um palco também pequenino, um espaço muito intimista, onde já passaram também grandes divas de burlesque, como a Dita Von Teese, e outras artistas convidadas para colaborar. A Beyoncé gravou também lá um videoclipe dela, e há muitas referências e inspiração neste cabaré em muitos videoclipes e coisas assim que nós consumimos, mas que muitas vezes nem sabemos de onde é que vem aquela referência. Mas então, neste cabaré, e ele também tem uma liderança feminina, eu percebi-me disso quando fui lá fazer a audição, o ambiente era o mesmo, eu fui à casa de banho e cruzei-me com a diretora artística, e ela disse, olá, vais para a audição, tipo, a meter conversa, super simpática, então até já. Não há aquela coisa de eu estou acima e por isso vou cruzar-me contigo na casa de banho, mas nem sequer te vou olhar porque eu sou dona disto e tu és só uma que está ali na fila. E então um imenso respeito, elas depois mandam um feedback sobre as coisas que gostaram em ti, e também outras coisas, motivos pelos quais tu não foste escolhida. Eu falei também com algumas bailarinas lá e há bailarinas que só são escolhidas tipo à quinta vez que fazem a audição. Havia mulheres de todo o mundo nesta audição que estavam lá já pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez. E então neste espetáculo, é um espetáculo que joga muito é muito artístico e poético, porque tem aqui um jogo de luzes que veste os corpos das mulheres, porque elas dançam nuas. Então elas têm só tipo assim uma cuequinha discreta. Elas dançam nuas, mas quando tu olhas tu não estás a ver os corpos nus, porque eles estão vestidos com as luzes, tipo projeção de luz, as sombras, e é assim mesmo muito, não é um espetáculo de dança, tipo imensa coreografia e montes de coisas a acontecer, mas elas são altamente treinadas, mas é um espetáculo que é de homenagem e celebração à mulher e ao corpo da mulher e à energia feminina, inclusive a energia sexual feminina, o poder que vem daí. E então é isso que tu vês, tudo com muita elegância, com muita subtileza, onde tu praticamente não reparas que elas estão nuas, ou seja, não é isso que te salta aos olhos, não é? Não são as maminhas delas que te saltam aos olhos, até porque são pequeninas. E pronto, é isto, e é assim uma inspiração grande para mim. E o ano passado eu levei lá as minhas alunas para uma espécie de uma visita de estudo, para assistirem ao espetáculo e para terem também uma aula privada, individual, que foi só para nós, com uma das bailarinas de lá.
e fomos recebidas também pela diretora artística, que eu já tinha conhecido na altura da audição, então foi uma experiência assim muito, muito fantástica, e combinámos também de voltar e deles poderem abrir as portas para nós podermos assistir aos ensaios. Lá está, este ambiente tão amigável, e eu lembro-me de estar a falar com esta senhora que já foi também uma grande bailarina lá durante, sei lá, 20 e tal anos, já desfilou para Jean-Paul Gaultier, ela é muito incrível. E estar a falar com ela, e ela perguntou-me sobre a minha escola. Mas primeiro eu ri imenso porque ela veio à nossa mesa cumprimentar as minhas alunas, e elas perguntaram sobre qual era o papel dela ali no Crazy Horse. Ela disse que já tinha sido bailarina, mas que agora era tipo coach das bailarinas, que faziam um trabalho tipo eu. E eu tipo assim, claro. Pronto, depois estivemos a conversar e ela perguntou sobre a minha escola, eu expliquei todo o percurso, e que foi a ida àquela audição me fez dar aqui uma volta na minha vida. E ela pôs-me assim a mão na perna e disse: I'm so proud of you. E parece que eu até fiquei confusa, sabem? É tipo quando tu estás num relacionamento tóxico e depois estás noutro em que é tudo fantástico e tu ficas, mas alguma coisa está errada aqui. Mas espera lá, mas como é que ela está orgulhosa? Ela viu-me 2 vezes na vida. Uma figura de autoridade e uma referência a dar. Mas como é que ela está orgulhosa? Tipo, do quê? Mas lá está, porque a história para ela foi inspiradora, como aquele momento também da audição que direcionou a minha vida, porque eu não fiquei nessa audição, não fui selecionada. Voltei e estava muito tipo, ok, e agora o que é que eu vou fazer? Qual é que vai ser o meu próximo objetivo, não é? De alcançar o quê? Não vou querer voltar para aquilo que eu já fiz, porque, ok, é bom, tem status, é estável, não recebes mal, é divertido, mas não sentia que era o meu sítio. E depois aquilo que estavas a dizer, Andréia, sobre a competição, ser competitivo, é verdade. E o problema é que eu não sou uma pessoa nada competitiva. E então quando todos estão a correr, não é? É tipo, tu só queres estar a ir no teu passinho, a apreciar a vista e as flores à beira da estrada, e todos começam a correr e tu ficas tipo, há os outros que veem, epá, eles estão a correr, é melhor correr também, mas eu sou a que não vai correr, vai só ficar assim a olhar. Que é que se Só que ficas lá atrás, não é? Está a haver um Ou assalto. és atropelada, então acabas sempre por ficar para trás se não acompanhas. Ou seres um bocado, tipo, passada por cima, não é? Sim, isso até é visto como fraqueza, a postura de não seguir e de não tentar procurar o primeiro lugar, não é? Sim. Pronto, então ao voltar a Portugal, eu tive ali um bocadinho, tipo, não foi um breakdown, mas uma tristeza, não é? Porque eu tinha investido tudo naquela audição, e era, tipo, não saber o que é que eu ia fazer a seguir, e depois ser bailarina em Portugal não é fácil, porque não há mesmo praticamente nenhum tipo de apoios, pelo menos eu nunca tive. E tu, cá em Portugal não há muito trabalho, assim, de audições que tu possas ir, e uma coisa, e à medida que vais avançando na carreira, menos vai havendo para ti, e para poderes ir a audições noutro país é tipo toda uma aventura, não é só mudar de trabalho, é tipo mudares de país para outra vida, e tem que ser um trabalho que te compense financeiramente para tu estares a alugar uma casa, para estares a viver lá, e tens de ter essa possibilidade também financeira de estar sempre a viajar para ir às audições. Pronto, então eu fiquei a repensar as coisas, já não estava com tanta vontade de dar aulas às crianças, ou melhor, sim, mas eu sentia falta também de estar com adultos, porque havia uma altura que a minha vida era casa-trabalho, trabalho-casa, e eu só falava com crianças, só convivia com crianças, só estava no meio de crianças, as crianças eram as minhas amigas. Então eu tipo, não, eu preciso de pessoas adultas na minha vida, e senti essa necessidade de trazer para o meu dia-a-dia um movimento neste sentido de sensualidade, da mulher, e isso estava-me a fazer mesmo muita falta. Tenho muitas coisas a borbulhar dentro de mim. Sim. Primeira, o quanto às vezes as desilusões que nós temos na nossa vida são
as coisas que dão merda, não é? Se tornam fertilizantes para criarmos algo melhor. Não é? O quanto aquela tua desilusão no Crazy Horse, com a tua não, com a tua redirecionamento, eu costumo dizer que rejeição é redireção, não é? É redirecionamento, te promoveu esta oportunidade de criares o teu próprio Crazy Horse, não é? À tua medida, ali um sítio, um espaço onde tu ias fazer o mesmo que a diretora do Crazy Horse estava a fazer, não é? Pelo menos ela disse que foi o que ela explicou, Ela que pelo era, menos fazia o entendeu mesmo essa que eu. referência. E que giro também. Estavas a contar a tua experiência no casino, o quanto ser um espetáculo produzido por duas mulheres e o quão diferente é quando a sensualidade feminina é usada não com foco no outro, não com foco para agradar o outro, mas como uma capacidade, um lugar teu onde tu podes entrar, ser e estar sem medo, sem medo de ser controlada, sem medo de que outra pessoa esteja a aproveitar-se desse lugar, não é? Sim, o quão e para mim diferente sempre foi isso. desse lugar, não é? Sim, para mim sempre foi isso. A dança sempre foi um lugar, a dança e aquilo que eu sempre gostei de dançar era mais balé clássico ou este estilo mais cabaré, que traziam ou essa energia mais do poder e da sensualidade, ou uma outra energia mais tipo de graciosidade e de leveza. Portanto, coisas tipo hip hop não são para mim. Ainda há bocado estava a ver um vídeo de uma colega que faz. É tipo twerk, acho que tem outro nome, o estilo de dança, mas. E eu estava a pensar, tão interessante como os movimentos que ela está aqui a fazer são muito idênticos às aulas que eu faço, por exemplo, do Corpo Selvagem, mas a energia e a intenção é completamente diferente, porque é tudo trazido para uma energia muito masculina, um movimento mais agressivo, que é a forma também de exercer e representar o poder delas através dos seus corpos, mas que eu não me identifico. Então, são os mesmos movimentos, mas sem a consciência do sagrado ou sem uma intenção mais feminina, mas sim numa energia mais feminina de eu vou ter poder pela imposição, eu vou ter poder porque eu vou estar aqui tipo para chocar e para chegar e toda a gente me vai ver e eu vou tipo fazer barulho com o meu corpo. É mais Mas lá pelo está masculino. direcionada para o outro e não tão direcionada para ela própria, não é? É isso? Talvez, não sei. Até acredito que possa ser direcionado para ti própria, mas é mais no fazer do que no sentir. E sim, talvez em marcar uma posição. Portanto, por exemplo, a nível do feminismo, são duas vias que são aceitáveis, não é? Só que uma é da manifestação, ir para a rua fazer barulho, e a outra é o de um trabalho mais interno, não é a parte mais de fora e a outra mais de dentro. Mas sim, é realmente muito interessante. E estava-me a perder, desculpa, isto da gravidez faz os meus neurónios às vezes ficarem um bocadinho A Maria está com dupla energia feminina porque está Sim. grávida também. O que tu estavas a dizer sobre a sensualidade. Sim, e há pessoas. Sensualidade de ser, ou seja, até há mulheres, e acho que já falámos sobre isso nós duas, há mulheres que até rejeitam este lado sensual ou este lugar de nudez e de exposição do seu corpo, porque o veem também como maioritariamente um lugar de agrado ao outro. E ao outro sendo um homem, não é? E isso para mim é um grande problema, porque continua a colocar o homem como referência do alvo dessa sensualidade. Sim. E eu vejo a sensualidade e a nudez feminina, ou a nudez humana, digamos assim, como nós somos seres sexuais, não é? Todos os animais o são, senão não havia reprodução e continuidade da espécie, e eu vejo esse lugar como um lugar de conexão à vida, de conexão a ti, de poder, e que essa nudez não seja feita só para, pode ser agradar o outro, mas eu também posso agradar o outro através de um lugar diferente.
Sim, Não num lugar de condicionamento de sou obrigada a estar aqui, a vender o meu corpo e a vender a minha sensualidade. Estou a trocar a minha sensualidade por atenção, estou a trocar a minha sensualidade para me sentir elogiada, amada, com atenção, mas não, estou aqui a partilhar a minha sensualidade com outro porque estou numa relação de troca com outro ser humano. E estou neste lugar apenas para sentir e experienciar-me. O resultado pode ser o mesmo, aparentemente, à superfície, mas internamente, acho que é isso que a Catarina estava a querer colocar, quando é uma relação mais com eu e não com o outro, internamente a sensação é muito diferente. De ir para esse lugar de troca com o outro, mesmo que seja num espetáculo, empoderada da tua sensualidade em vez de controlo e exposição dessa tua mesma sensualidade. sim. Eu acho que é como na vida, nós relacionamos-nos com o outro, ou por exemplo, falando mais nos relacionamentos amorosos, vai sempre correr melhor se tu primeiro construires uma relação contigo própria e aprenderes a amar-te, amar o teu corpo, explorar o teu corpo, conhecer-te e depois partilhas isso com o outro, não porque estás dependente de algo que o outro te vai dar, mas porque tu tens o suficiente para partilhar. É tipo, eu estou confortável aqui no meu espaço com o meu corpo, comigo mesmo, eu sei quem eu sou, então agora eu vou até ti e vamos fundir aqui a nossa energia. E o oposto é quando eu estou desconectada de mim e eu procuro algum sentido para a minha existência ou para a minha vida, alguma satisfação no encontro com o outro, mas então como eu estou desconectada de mim, eu não sinto que ser é suficiente. Então eu tenho que fazer algo para agradar o outro, para que ele queira se conectar comigo, para que ele goste de mim, para que ele veja o meu valor, porque eu não consigo ainda ver que tudo isso é óbvio e que já está lá por si. E também tem a ver com a nossa educação, ou melhor, com a nossa Claro. desigregação do nosso corpo, da nossa sensualidade. Sim, nós enquanto mulheres, Tudo. nós fomos educadas para sentir vergonha do corpo, não é? E para esconder o nosso corpo. Como E vergonha dessa sensualidade, ou de sentir até o erotismo sem estar dentro de uma relação em adulta e casada, não é? exato, é Estou a como falar se a energia de forma geral. sexual, sim, e isto tem muito a ver depois também com a igreja, não é? Como se a energia sexual fosse uma coisa que está reservada para a procriação, então é só algo que tu podes partilhar dentro do casamento, entre homem e mulher, só para aquele efeito de criar uma nova vida. Só que se tu não alimentas essa energia, tu não vais conseguir criar uma nova vida porque um dia te lembraste que aquela energia existe, porque tu não vais dominá-la, tu não vais controlá-la. É que como tu seres uma fada e tens um poder e nunca praticas o teu poder, mas depois num momento de atacar o inimigo ou de te defenderes, vais querer fazer e que os poderes saiam e não vai acontecer, tu precisas de aprender todos os poderes que nós precisamos de aprender a usá-los, não é? De os conhecer, de saber como é que eles podem ser utilizados. Mas este tema sobre a energia sexual e sobre a sensualidade do corpo e a dança ser para agradar a outros é muito pertinente e eu acredito que é por isto que muitas pessoas se privam, ou não dão o passo de vir dançar, especialmente um tipo de dança mais sensual como é aquele que eu ensino. E já tive algumas pessoas, inclusive aconteceu uma vez que eu partilhei um vídeo do Crazy Horse e eu escrevi qualquer coisa tipo lindo e houve uma mulher que sentiu questionar e ela disse, isto faz-me tanta confusão porque ela é feminista, mas ela tem essa visão que nós não podemos que eu usar a sensualidade do meu corpo e fazê-lo em público, ou seja,
eu estar a dançar e pôr um vídeo na internet, ou eu dançar numa sala com outras mulheres, ou dançar num espetáculo, é estar a querer agradar ao homem. E então eu tive-lhe a explicar como todos estes espetáculos sensuais onde eu já participei, nós, a equipa que cria o espetáculo, não é? Fazemos-lo com a consciência que nós estamos a fazer para mulheres e pelas mulheres. Ou seja, nós fazemos isto para mostrar, ok, eu estou aqui a trabalhar esta energia, a trabalhar a conexão com o meu corpo, eu já consigo sentir este poder e agora eu quero partilhar isto contigo para tu veres que é possível, porque se é possível para mim, também é possível para ti. E então, este poder que tu vais ver em mim, esta coisa que tu vais olhar e dizer, uau, que linda, uau, tão sensual, ai, que mágico. É um espelho, porque estes poderes da magia e da sensualidade estão dentro de ti e tu tens só de decidir e aprender a usá-los. E a prova disso é que as salas de espetáculos tinham sempre muito mais mulheres do que homens. Nós não ouvimos os homens a dizer, então, este sábado o que é que vais fazer? E agora ir ver o espetáculo do burlesque? Não, tipo, eles fazem outras coisas, eles não vão ver espetáculos de cabaré ou de burlesque. No máximo vão tipo a bares de strip em que, lá está, é outra coisa, não é a mesma coisa. Olha, eu gosto como o facto de estarmos a conversar só sobre isso, já está, já sinto, né, a energia a vir e a borbulhar e a querer manifestar-se. Sinto aqui realmente, isto é só uma opinião minha, eu vou deixar aqui isto claro, que é sobre o feminismo. Eu acho que às vezes as pessoas, e nós próprios, eu já estive nesse lugar, agora vou falar por mim em breve, eu já estive nesse lugar de, querendo proteger-te de um controlo e de uma superioridade do outro, vais tu tentar ir para um lugar de controlo e superioridade em relação ao outro. E, na verdade, o que eu sinto é que o feminismo quer promover o igual valor. E nós às vezes perdemos-nos no caminho. Então eu não tenho que entender a sensualidade feminina e a apreciação disso como algo inferior e quem está a apreciar essa sensualidade feminina como algo superior. Sim. Até porque a sensualidade feminina não é um objeto de desejo exclusivo do masculino e dos homens. Nós, Claro. mulheres, também podemos apreciar a sensualidade de outras mulheres e a nossa própria. E eu acho que normalmente nós até temos mais sensibilidade para apreciar essa sensualidade. Porque nós é que olhamos e dizemos, uau, essa lingerie é super sensual. Ai, estás tão bonita. Ai, estás tão sensual. Ai, estás magnética, estás isto, estás aquilo. Porque e essa os homens... é uma energia mais abstrata e que é Sim. preciso esta atenção e talvez mais sensibilidade ao prazer e à Sim. vida para reconhecê-la, para apreciá-la e para identificá-la também. Olha, está aqui isto no ar, está aqui esta coisa que não se vê, mas se sente. Claro. Está aqui a coisa que não é palpável, mas é inspetável, não é? E é isso mesmo, que nos espetáculos eles são feitos para mulheres, porquê? Porque temos as plumas, porque temos os brilhos, porque as coisas são cor-de-rosa e são vermelhas e é tudo tipo mágico e as mulheres é que deliram com isso, com as roupas que usamos nos espetáculos, com os brilhos, com os cenários, com os cabelos, com a maquilhagem, com as plumas, com os saltos. Não é? Sei lá, eu lembro-me uma coreografia que nós tínhamos que usávamos uns chicotes e quando nós chegávamos com os chicotes as mulheres ficavam e nunca vimos nenhum homem ver um chicote e ficar não é? Porque eles são mais reservados e nós é que temos aqui mais aguçada este erotismo, só que ensinam-nos que não, que a mulher, que o homem é muito mais sexual e muito mais erótico e etc. do que a mulher. E são tipos diferentes, não é? Nós respondemos a estímulos diferentes, mas isto para dizer que quem acha que os espetáculos de cabaré são feitos para os homens, antigamente se calhar era assim, porque nem as mulheres se calhar podiam ir a esses sítios, não tinham liberdade de poder ir a esses sítios. Ou podiam ter a liberdade de ir a esses sítios se fossem como objeto de
não é? Exato. E a verdade é que os homens que estavam nesses cabarés de antigamente, eles não iam lá propriamente apreciar o glamour, nem a beleza, nem as sedas, nem as plumas, nem a magia daquilo, não é? Mas sim numa coisa muito mais básica de até se sentirem poderosos por estar num espaço onde estavam ali aquelas mulheres todas como se fosse tipo para os agradar. Mas hoje em dia, especialmente, as coisas já... E eu acredito que as mulheres que estavam lá, não escolheram aquela profissão porque gostam de agradar o homem, não, escolheram aquela profissão porque gostam de se sentir poderosas. Ou porque precisavam de levar dinheiro para casa, ou porque precisavam Também, de ser independentes financeiramente. também, mas falando de quem o fazia com amor à camisola, não é? Sim. E depois existe aqui uma dicotomia que é: será que o homem é que tem poder? Ou será que esse poder que o homem sente que exerce sobre a mulher é na verdade um poder que a mulher lhe está a dar a ele, não é? Dele, porque no fundo eu é que deixo que o homem sinta Que tem poder sobre mim. que tem controle sobre mim, ou que Uhum. tem poder sobre mim, porque ninguém tem poder sobre mim se eu não deixar, não é? Portanto, mas pronto, isto já é aqui uma... Sim, eu acho que isso pode ser usado em alguns contextos e acho que às vezes, mesmo que a gente não deixe, esse controle é exercido por forças de circunstâncias. Mas Sim, estamos a falar aqui neste contexto mais da sedução, ou do cabaré e de ocupar esse lugar de destaque e de palco, sim, de beleza até, mas a partir de um ponto diferente. Estava aqui a pensar como a sensualidade ainda é uma coisa que inconscientemente acho que somos muito mais púdicos do que queremos admitir e às vezes até um bocadinho hipócritas, não é? Em relação a isso. O quanto esta sensualidade ainda está banalizada e marginalizada para um lugar de vergonha, não é? O sim, quanto as mulheres acham que só conseguem conectar-se com a sua sensualidade sendo patetas, não é? Sendo uma coisa quase que irónica e um aspecto, uma coisa mais tipo a gozar para poder flertar e para poder ir para esse lugar. Então eu tenho que fazer uma coisa quase cómica para me poder sentir assim. O quanto os homens próprios sentem que estão a ser tontos se também forem eles mais sensuais e forem eles mais usarem também a sua sensualidade. E o quanto nós ainda estamos a aprender que esta sensualidade não precisa de ser marginalizada, não precisa de ser objetificada, porque pode ser um lugar muito bonito e nem, de muito prazer e não, nem sempre, eu diria até, a maioria das vezes não é um lugar de sexualidade com o outro, não é? Eu, pelo sim, menos, quando penso em mim, na maioria das vezes em que me sinto sensual, não é num contexto de uma relação sexual com o meu parceiro ou com o namorado. É numa situação de, às vezes, de estar com os meus sentidos muito estimulados pela vida. Sei lá, adoro sentir aquela sensação de pele nua sobre o sol ou de estar a apanhar uma brisa que me sopra assim pelo pescoço e me toca de uma forma muito leve. Eu muitas vezes experimento essa sensação de sensualidade e de erotismo e não necessariamente nesse lugar de sedução para com o sim. outro. Eu acredito que a sensualidade é algo contigo, é algo de ti para ti, e que tu não precisas do outro para te sentir sensual. Então, quando eu danço num palco, eu faço isso porque é uma oportunidade que eu tenho de explorar essa minha sensualidade de uma forma mais exuberante, não é? E de partilhar também isso com alguém na esperança não, sabendo que isso vai inspirar outras mulheres, porque entra aqui também numa parte de um mundo mais de fantasia, mais mágico, que nós desde pequeninas também gostamos de explorar, não é? Nós brincávamos com as Barbies sereias ou com a fada, então nós também gostamos destes arquétipos do poder, que no caso da mulher vem de um lugar mais de uma sensibilidade e de uma energia feminina mais mágica que exerce esse poder. Portanto, nós não precisamos, eu pelo falo por mim, e acho que de forma geral, nós não precisamos do outro para sentir a sensualidade. Eu não me vou sentir sensual
por usar uma lingerie bonita para o meu namorado. Até porque se calhar ele vai ser o primeiro a dizer, epá, nem adoro essa lingerie, não gosto muito dessa cor, ou não sei o quê. Eu sinto isso, ou seja, vou-me sentir sensual de usar essa lingerie para mim, de estar a vesti-lo e a pensar, bolas, eu sou merecedora de usar esta lingerie, eu sou tipo a fada da sensualidade, olhem só, tipo, de mim para mim, não é? E acho que é isso que nós temos de entender, e que a energia sensual, a energia sexual, não é por acaso que é o nosso segundo chakra, tá? São ali os da base, não é? Sustentam tudo o resto. Então não há como nós fugirmos a isso. Não há como dizer, eu não sou sensual, eu não quero trabalhar a sensualidade, que isso não faz parte de mim. Não, isso está em ti, Eu não e é tenho tão certo, para isso. É uma faz coisa parte da tua condição humana. Não há como fugires, e se quiseres continuar a ser humana em plenitude e a sentir todas as outras, os teus chakras e as tuas áreas da vida potenciadas, tu vais ter que, mais tarde ou mais cedo, abraçar essa energia do poder sexual, ponto, não há como fugir. Agora, há várias formas de o fazer e cada uma deve procurar aquela que a fizer sentir bem. Adoro isso que acabaste de dizer, porque acho que às vezes nós olhamos para o corpo feminino sensual, ou essa sensualidade, e acabamos por ter uma imagem padrão do que isso é. E eu sei que tu já tiveste pessoas nas tuas redes sociais a perguntar-te se a confidence era para mulheres também de plus size. E tu deste uma resposta que eu adorei, não é? Que é para all size. Até porque Claro. a sensualidade não é exclusiva. E há bocado eu e a Catarina estávamos a conversar sobre isso, né? O quanto às vezes uma determinada imagem corresponde a um estereótipo de certo tipo de mulher ou de características físicas, é dada a umas, parece que esse dom especial da sensualidade e não a outras, não é? E tu só podes ocupar esse lugar e essa energia se for daquela maneira. E o que eu adoro nas tuas aulas, agora entrando aqui um bocadinho na confidência, abrindo aqui um bocadinho a porta do estudo, o que eu gosto de ver lá é que cada uma se conecta com essa sua energia. Lembro-me do exercício que tu fizeste, que era para nós atravessarmos o estúdio de um espelho ao outro, trazendo o nosso animal interior, trazendo essa energia do animal interior. E foi lindo porque cada uma era um. Houve uma pessoa que foi um pássaro, houve uma pessoa que foi uma cobra, houve uma pessoa que foi um felino. Então era muito engraçado como isso é diferente para cada um. E a sensualidade é a mesma coisa. Quando tu pedes para fazermos movimentos livres ou metes uma música com uma batida mais sensual e que puxa ali mais pelos nossos chakras base, como cada um expressa isso da sua forma. Sim. E o quanto isso torna a coisa tão diversa e não padrão. Sabe? O padrão é a diversidade, digamos assim. Claro. E eu percebo que há pessoas que têm essa percepção de eu não sou sensual, e eu acredito que isso tem a ver, olha, com o que eu estava a falar no início em relação à dança, que nós não nos podemos comparar porque cada pessoa tem o seu caminho, e se calhar a minha colega do lado levanta a perna para trás da cabeça e a minha só levanta até aqui, mas eu não posso comparar porque o caminho dela foi outro. Então eu acho que tem muito a ver com o que é que nós viemos aqui trabalhar nesta vida, o que é que foram as nossas vidas passadas, quais são as nossas feridas de infância, quais são os nossos desafios, e cada um está aqui com uma missão diferente, com um passado diferente, com uma carga diferente, com conhecimentos diferentes, e é por isso que experienciamos as coisas de forma distinta e somos realmente diferentes. Mas não quer dizer que eu até posso estar a vibrar mais no meu masculino e não me sentir muito sensual, mas se calhar o meu desafio é esse, é quebrar um bocadinho esse lado masculino e vir para a sensualidade. Mas se eu já tivesse nascido no expoente máximo do arquétipo da sensualidade, eu não iria percorrer esse caminho. Então eu precisei de vir com uma energia um bocadinho mais masculina, se calhar que foi ativada por condições de coisas que eu passei na minha vida, na minha infância, que eu enquanto alma escolhi, assim eu acredito, e que agora me faz sentir a falta do feminino e ir à procura desse feminino aos pouquinhos, perceber que ok, tenho que conectar com o meu corpo, procurar em mim esse feminino, procurar em mim essa sensualidade, o que é que faz sentido para mim e desenvolver isso.
enquanto, por exemplo, no meu caso, eu sinto que foi algo, como eu disse também no início, que já veio comigo de outras vidas, porque o meu propósito aqui passa por criar esse espaço seguro ou dar a mão a outras mulheres que estão a fazer esse caminho. Eu também estou a fazer o mesmo caminho, não é? O teu caminho. Num outro plano, e também tenho outros caminhos na minha vida a percorrer em que eu estou lá mais atrás e preciso que outras pessoas me deem a mão. Por exemplo, no caso da energia masculina, que é uma coisa que eu preciso de trabalhar, ou seja, se calhar a maioria das pessoas tem mais dificuldade na fluidez, a fluidez para mim é muito intuitiva, e eu às vezes tenho mais dificuldade ou desafios na parte da estrutura, das regras, da liderança, e pronto. Maria, então, para ver se eu percebi um bocadinho o teu trabalho, tu ajudas mulheres, não é? A resgatarem esse seu lado feminino, a irem conectar-se ao seu corpo, a descobrirem-se, muito através da dança. Exato. E como é que elas depois conseguem transportar isso para o dia a dia delas, para, não é? Para o mundo lá fora? Sim, isso é super automático e intuitivo e acontece de forma natural, porque imagina, se tu praticas a meditação em casa, tu não precisas de fazer nada para transpor isso para a tua vida, isso vai contigo porque está incorporado em ti. E então as pessoas sentem-se de forma diferente porque estão realmente a transformar o seu ser, não é? A ativar em si coisas, a aprender a não controlar, a deixar espaço para o fluir, a confiar, a eliminar a culpa deste contacto com o corpo. E então isso depois vai contigo, fica em ti, não é? E vai contigo para todas as outras áreas da tua vida, e inclusive é que tu vais começar naturalmente a partilhar essa forma de ser e de viver com as outras mulheres à tua volta. Mesmo que tu não fales muito sobre isso, não é? Há pessoas que querem mais partilhar de forma verbal a experiência, mas há outras, e eu tenho tido já esse feedback ao longo destes já 2 anos e meio de Confidence, e quando eu tenho alunas novas, muitas vezes elas dizem, as minhas amigas notam a diferença, ou as pessoas à minha volta notam a diferença. Vê-se na postura, na forma de estar, na forma de agir, é isso? Sim, ou seja, vê-se tanto no corpo, ou seja, falando assim de uma forma mais prática, para quem precisa das coisas por pontos. Pronto. Ou seja, nós trabalhamos muito a postura do corpo, então se calhar uma pessoa que antes andava mais assim curvada, agora vai sentir a confiança, porque não é só o corpo que muda, é eu que me sinto pronta agora para aparecer. Portanto, a tua postura muda, nós aprendemos também a caminhar, então de forma automática, tu não vais andar na rua a pensar, eu tenho que caminhar assim, mas vais começar a não ter medo de vir cá para fora e caminhar de forma mais assertiva e estares mais direita, e perceberes que esta questão do contacto com o corpo que é ok, então tu vais estar mais à vontade, porque quando nós estamos mais à vontade connosco, não é? Tornarmos mais íntimas de nós próprias, nós também estamos mais à vontade com o outro e mais abertas até para o outro e para receber o mundo. Portanto, a parte mais prática é isto. E depois tem toda a outra parte mais espiritual, não é? De estares em contacto contigo, de estares calma, de confiares, de não quereres controlar tudo e deixares fluir, tipo, olha, logo se vê, não preciso decidir agora, de aprenderes a pedir ajuda, porque temos aqui também um círculo de mulheres muito poderoso e que estão sempre dispostas para se apoiar umas às outras, então tu aprendes quando tens um problema não tens que guardar para ti, podes partilhar se tu sentires, podes pedir ajuda se tu sentires, podes dizer, olha, eu não estou a conseguir, eu não sou capaz, eu preciso de ajuda. É isto, assim de forma resumida. Essa experiência que é transcontextual, ou seja, aquilo que acontece dentro da Confidence, não fica dentro da Confidence, não. Mesmo que tu não fales sobre isso, vem contigo para outros espaços da tua vida. O que eu senti muito ali enquanto aluna da Maria, e sinto, é, em primeiro lugar,
um lugar onde eu vou me conectar comigo, com o meu corpo, em que não há assim muito espaço de culpa ou de vergonha, porque também não é um espaço de performance para o outro. Nem de certo ou errado. De crítica, não é? Não é? Não é Não um é, espaço de crítica, de julgamento, de avaliação. não há expectativa, não há expectativa. A única expectativa é que tu possas ter sobre ti própria. E se ela surgir, tu vais dar-te conta dela, e não é só o teu corpo que dança, também é as tuas emoções e a tua percepção sobre ti mesma, sobre o teu mundo interno e o teu mundo externo. O facto de ser um lugar para eu poder explorar a minha sensualidade de uma forma segura, sem ser através da objetificação, lá está, sem me sentir ou objetificada por uns ou em competição com outros, é um lugar de sensualidade segura, o que para mim foi brutal, não é? É um espaço de podermos apreciar sem conotação, não é? Sem se querer dizer algo mais do que apenas isso. É um lugar muito bonito porque é um lugar de apreciar mulheres diferentes, iguais, de apreciar mulheres sem competição, sem comparação, e de muito apoio, de muito acolhimento, até porque a Maria tem esta energia mais feminina para liderar. Essa para mim foi uma das grandes aprendizagens para mim, poder observar uma energia mais feminina a liderar. Eu, Andreia, tinha um hábito de ir para a liderança na minha vida a partir de um lugar mais masculino, porque também o vi assim nos contextos onde andei, e poder não só ser liderada por uma energia mais feminina, mas como também apreciar os benefícios disso, permitiu-me a mim também ir para a minha liderança de uma forma diferente. E isso, claro que eu estou a falar disto de uma forma muito bonita e muito fluida, e isso deve-se às aulas da Maria, mas que nem sempre a experiência disto na prática foi fácil, o que é maravilhoso. Porque, por exemplo, às vezes eu ia para a aula da Maria e eu já estava numa energia mais masculina, mais agitada, bem, bora passa, bora lá, e agora vamos sentar e conversar. E eu pensava, chama-te a dançar. E Tipo, vezes, não tenho paciência para estar aqui a ouvir. Quanto é que elas escalam? tipo, hoje não estou com espaço para acolher, hoje quero me mover, quero é deitar cá para fora. Né? E de repente estava a ser ali liderada por uma mulher que dá espaço a tudo o que surge, que fica e ouve com o desconforto do outro. E eu era muito no espaço de liderança de, ok, eu não quero perder o controle da situação, eu quero deixar os meus limites bem claros. E nisto, porque o meu caminho também de autoconhecimento foi de equilíbrio destas energias. Eu, quando ia para o feminino, só sabia estar no feminino magoado, que é o feminino sem limites, é o feminino sempre só de agradar, de servir, de dar sem limites. E também, quando ia para o masculino, não ia de uma forma saudável, ia de uma forma de impor, de é assim que eu quero, que eu... E ter uma experiência consciente deste feminino a liderar, para mim foi, as coisas dão para fazer de outra forma. Dá para dançar isto de outra maneira. Dá Sim. para fazer isto sem ser através de um ou do outro. Há mais possibilidades, sabes? E isso para mim foi super poderoso e super... E à medida que eu ia apreciando mais o feminino noutras mulheres, também o ia fazendo em mim. Já não me sentia com tanta vergonha nos meus dias em que não estava tão produtiva, não estava com a energia masculina tão aqui a vibrar em alta, já não... Mesmo que eu ainda não conseguisse pedir ajuda ou falar de um problema que eu estava a passar, né, que essa energia mais masculina de guardar para si e resolver o problema sozinho, eu já conseguia ter a consciência disso, e mesmo que com poucas pessoas e num espaço em que eu sentisse muita segurança, já era capaz de me vulnerabilizar. E eu acho que isso que acontece ali dentro, eu costumo dizer que à quarta-feira é o dia de ir à missa. Agora tenho que falar. Mas é o meu dia de ir à missa, porque é um sítio, é um espaço onde eu sinto verdadeira conexão comigo e com o todo. Com a Maria, com as outras mulheres,
mas com um todo, com uma energia que não dá para explicar, que não se vê, mas se sente. Não é? Eu acho que a espiritualidade é muito feminina, no sentido que é acreditar em algo que não se vê. É por isso que eu acho que no desenvolvimento pessoal também há muita ridicularização de tudo o que é mais espiritual e há muita aceitação e até mais investimento naquele desenvolvimento pessoal mais racional, mais de ser a tua melhor versão, performance, alta performance, de produtividade, gestão de tempo, porque este desenvolvimento pessoal através do sentir, do confiar, da rendição, onde eu não tenho tanto controle e percebo que a minha responsabilidade tem limites e que há muita coisa que eu não controlo, então eu preciso de confiar em algo que não vejo e preciso de ficar com o meu desconforto. Isto é normal que assuste, é normal que nós tenhamos muitos problemas com isto. E eu, quanto mais eu vou à missa com a Maria, com a minha sacerdotisa, quanto mais eu aceito linguagens diferentes da minha, por exemplo, há bocado a Maria estava a falar da fada da sensualidade. Eu pensei, ok, a minha guerreira, a minha princesa Xena da sensualidade. A minha sensualidade é mais uma amazona. Estás a ver? E está tudo bem, está tudo bem. E quanto mais eu aprecio o bonito que é uma mulher ver-se como uma fada da sensualidade e para mim ser uma guerreira da sensualidade, agora nesta fase da minha vida, não é? Tipo, e enquanto eu se calhar até aprendo que não preciso de escolher uma ou outra, posso ser várias em diferentes momentos, isso é poderoso. E se eu tivesse que explicar a confiança numa palavra, é inefável, que é inexplicável. Não há palavras para descrever o que tu sentes, o que tu vives e o quanto aquilo te transforma. O que eu sei é que é viciante. Eu estou lá desde maio, estamos em outubro, já passou o verão, já começou o outono, e o que eu sinto é todas as mulheres que por ali passam sentem que é um sítio de onde pertencem, onde podem sempre voltar mesmo quando já não estão lá, e se sentem amadas, vistas e ouvidas como elas são. Não precisam de performar, não precisam de aparecer sempre bubbly e alegres, também não precisam de aparecer sempre tristes e em queixa, podem aparecer como estão e vão ser sempre vistas, ouvidas, acolhidas e vão dançar. Às vezes vão dançar com desconforto, às vezes vão dançar com alegria, às vezes vão dançar com choro. E Maria tem esta sensibilidade e eu agradeço tanto isso, Maria. O facto, às vezes traz aulas mais estruturadas e parte de mim adora isso. Mas cada vez mais eu aprecio as aulas que tu trazes livres e vais deixando o momento de te revelar o que é a cada momento, porque eu vejo o benefício disso mesmo que não o sinta na hora. Quando me afasto um bocadinho e olho para todas as aulas, aquelas que ressoam mais em mim, são aquelas em que eu tive uma experiência, não de coreografia, não, mas foi uma experiência que se foi sendo construída aula a aula. Mas tu tens muito essa capacidade de liderança feminina de intuir qual é o momento que o grupo precisa. que está a ser pedido agora. Obrigada, Andréa. Eu não sei pelas pessoas que nos estão a ouvir, mas eu fiquei com muita vontade de experimentar. E intrigada também, eu senti um bocadinho intrigada. Não, intrigada não. Aulas abertas. Não, porque lá está, eu ainda sou uma pessoa que preciso de acolher o meu lado mais feminino, a minha energia mais feminina, e a dança foi sempre algo que esteve na minha vida, mas de uma forma mais estruturada, mais... por isso fiquei com muita vontade de ir experimentar esta conexão com o nosso corpo e com o sentir através da dança. Achei mesmo muito, muito interessante. Queria partilhar, aqui, antes de finalizarmos com a nossa pergunta do coração, queria te convidar, primeiro, a explicar onde é que é a Confidence, como é que a pessoa pode conhecer e conhecer o teu trabalho, e depois explicar que a Confidence é um espaço que não é só físico, também é online. Sim.
Sim, E que a partir de todo o mundo podem fazer as suas aulas. sim. Fala-nos disso. Então, nós temos as aulas presenciais no nosso estúdio, neste momento às quartas-feiras às 19h30. E temos as aulas online que ainda vão abrir agora neste início de novo ano letivo. Ainda estamos a construir a turma, por isso as inscrições estão abertas, que serão às quintas-feiras às 20, portanto às 8 da noite, aqui através do Zoom. E o que é que me tinhas perguntado mais? Falar um bocadinho como é que as pessoas podem conhecer, podem acompanhar o seu trabalho. Sim, então nós temos normalmente, há momentos em que fazemos mesmo aulas experimentais, mas de forma geral nós estamos sempre abertos a quem quiser vir experimentar, então basta enviar-me mensagem através do Instagram, ou também pode ser e-mail, mas o Instagram é mais direto. E pronto, e até cada pessoa pode às vezes expor um pouco sobre aquilo que sente que tem que trabalhar, e eu posso aconselhar sobre o que é melhor, se é o presencial, se é o online, porque às vezes falta aquela segurança, não é? De ter alguém a dizer que sim, isto é para ti, ou isto pode ser para ti, ou tu vais conseguir. Portanto, basta enviar mensagem, depois agendamos uma aula experimental. A aula tem o valor de 25€, se tu depois decidires te inscrever no mesmo mês em que vais fazer a aula, esse valor é-te devolvido, ele tem aqui só uma função de trazer um compromisso para contigo mesma, de ir e de aparecer e de investir aqui em ti, nisto que estás a querer desenvolver. Também dás aulas individuais, não é? Sim, dou aulas individuais também, só presencial. Para quem sente de começar assim de uma forma mais resguardada. O nosso estúdio fica em Algés, mesmo no centro de Algés. E em janeiro nós vamos também ter um espetáculo, que há muito tempo estou aqui a querer criar e que finalmente vai acontecer no final de janeiro. Depois eu irei partilhar mais detalhes, que ainda está tudo assim em construção, mas que vai ser um espetáculo onde estas mulheres alunas que não são profissionais da dança vão poder partilhar então a sua sensualidade e o seu brilho e as suas magias, os seus poderes com outras mulheres, mostrando que realmente não existem barreiras para nós para brilhar, para brilhar no feminino. Muito bem, quem quiser seguir o Instagram da Confidence é confidence_studio_. E por lá acompanha o trabalho da Maria. E nós costumamos terminar então a nossa conversa com uma pergunta que é: onde é que tu achas que pode mais amor em ti? E é uma pergunta interessante de refletir, porque às vezes nós temos a percepção de que podemos trabalhar ainda mais o nosso amor próprio, mas não sabemos exatamente qual é o lugar que precisa de mais amor. E não sei também se existe apenas um lugar que precisa de mais amor, porque nós somos um todo e está tudo interligado. E se, por exemplo, eu sinto que preciso de dar mais amor ao meu corpo, é porque há uma parte da minha alma, ou do meu ser, ou do meu merecimento, que eu ainda sinto que está a ser desvalorizada, ou que não é merecedor de amor. Portanto, vou refletir melhor sobre a vossa questão, mas acho que para já é isso, nunca amor nunca é mais, portanto há sempre espaço para mais amor, e é isso que nós vimos aqui também fazer à Terra, não é? À vida, aprender a nos unirmos de novo com esta essência e energia do amor. Oh Maria, e já agora, onde é que achas que pode mais amor no mundo? Eu acho que havendo mais amor em nós mesmos, não é? Ou seja, trabalhando esta relação de amor connosco, essa já é a cura suficiente para o amor no mundo. Porque depois é o que estamos a falar, nós somos espelhos, não é? E se eu me vou amar, cuidar, valorizar, respeitar, ouvir, vai ser muito natural que eu faça, que aquilo que acontece a nível micro aconteça a nível macro, e o que eu pratico comigo em casa será aquilo que eu pratico com o outro fora da minha casa, olhando para ele da mesma forma que olho para mim.
E isto é interessante porque as mulheres fazem muito isto. Tanto quando estamos feridas, não é? Aquela coisa às vezes da inveja, ou de é um espelho, eu estou a fazer com a outra o que eu faço comigo, de me criticar, de me julgar, de não me aceitar, mas o oposto também é igual. Então normalmente aquela mulher que olha e vê a beleza e o valor na outra e é capaz de dar um elogio e dizer estás tão linda, apoiar, motivar, isso reflete também como é o seu mundo interno e a sua relação consigo mesma. Obrigada, Maria. É um bom estar aqui a conversar contigo e ouvir-te. Desculpa interromper, por isso é que dizemos muito aquela frase que ouvimos muito, que é a cura de uma é a cura de todas, porque ao te curares a ti, estás a curar o teu entorno e o mundo precisa que nós mulheres façamos esta cura. Olha, que todos, não? Quando eu comecei o meu caminho de amor próprio, lembro-me de haver uma parte de uma frase que ressoou muito em mim. Eu estava aqui a fazer um exercício de me lembrar de quem era o autor, fica de ver esta, mas uma frase que ressoava muito em mim no início era: ainda estou a aprender a amar as partes de mim que não merecem palmas. Não é? E aqui talvez não seja tanto o merecer, mas seja as partes de nós que não foram elogiadas, que não foram apreciadas, que não foram reconhecidas, não foram vistas, não foram ouvidas. Quando conseguimos fazer isso internamente, por isso adorei a tua resposta, não trabalhar só com o amor próprio, é fácil oferecer, é natural oferecer esse espaço também ao outro. Não é? Nós só podemos trazer cá para fora aquilo que experienciamos também internamente e vice-versa. Só podemos experienciar internamente aquilo que vivemos também cá fora. Claro. O que tu deixaste aqui nesta sessão, não é? Quando o contexto de trabalho mudou, também tu pudeste mudar a forma como aparecias no trabalho. Sim. Então, e agora mudo também o contexto para outras mulheres que se estão a mudar a si e a mudar os ambientes onde elas estão. Portanto, é uma bola de ping-pong de dentro para fora, de fora para dentro para fora. Uma dança, não é? É isto. Obrigada, Maria. Obrigada. Gostei muito. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pode Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.